trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mundo de História. E no episódio dessa semana, vou falar com vocês sobre um tema muito interessante, que é o surgimento e o desenvolvimento da polícia política no Brasil. A minha ideia aqui é abordar o seu surgimento lá na década de 20 até a sua consolidação efetiva na Era Vargas e no início da nossa ditadura militar. Será um episódio muito interessante, um pouco pesado, mas garanto que vai valer a pena escutar. Então, sem mais delongas, vamos passar para esse tema. De acordo com o The Free Dictionary, polícia política é uma força policial que opera em segredo para suprimir dissidentes e opositores políticos. Ou seja, é uma força policial, é um grupo de policiais que se especializa em reprimir aquelas pessoas que não concordam politicamente com o governo. Mas vale aqui destacar a ideia da Martha Hughes, uma autora, que nem toda polícia é política, mas toda ação policial é política, pois é determinada com base nos interesses e desejos do governo. Então, no Brasil dos militares, da ditadura militar, no Brasil de Vargas, podia ser que policiais não membros da polícia política agissem de forma política na repressão à oposição. Vale ressaltar também que no Brasil a polícia ela ganha força e ganha seus traços como nós conhecemos hoje, ou que tornam ela no que se tornou hoje, à medida que ela foi padronizada, o seu comando saiu das elites locais, pelo menos diretamente das elites locais, passando para os governos dos estados. E, mais do que isso, passaram a ter uniformes, passaram a se destacar dos civis, criar uma alta identificação entre si, com o objetivo final, como muitos autores e autoras colocam, garantir que o domínio das elites permanecesse no país. Nilson Carvalho, um doutor que escreveu uma tese muito boa sobre essa questão, coloca ainda que a ideia de ordem pública no Brasil pode ser definida pela subjugação das classes baixas. Ordem pública é, então, para esse autor, basicamente o desejo das elites de permanecerem como elite e permanecerem comandando o país. A polícia política no Brasil tem como embrião a chamada Quarta Delegacia Auxiliar, surgida em 1922, ou seja, durante o período de democracia. Delegacia essa que tinha seu chefe escolhido diretamente pelo presidente e foi utilizada por vários presidentes, por alguns presidentes do Brasil, como força política, mas o seu principal utilizador, principal usuário, foi Getúlio Vargas, que ainda durante seu governo provisório utilizou a Quarta Delegacia como força policial para reprimir opositores políticos durante a Revolução Constitucionalista e durante as pressões pró-constituintes, ou seja, destacando como a polícia era usada para reprimir opositores. Ao mesmo tempo, a Quarta Delegacia era responsável ainda por prisões sem fundamento, muitas vezes, com base apenas em suspeitas, e pela censura da oposição e de veículos e de matérias não desejadas pelo governo. Vale ressaltar ainda que a década de 20, em 24, se não me falha a memória, surgiu o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, como nós conhecemos, como um dos grandes órgãos da repressão durante a ditadura militar, nasce como a parte da polícia política lá na década de 20. Vargas não apenas utilizou a Quarta Delegacia, como fortaleceu o policiamento político. A Era Vargas foi marcada, entre outras coisas, por ter sido um estado policialesco. Ou seja, a população era constantemente vigiada e reprimida pelas forças policiais. Para você ter uma noção, durante a Era Vargas, os chefes de polícia locais foram substituídos por pessoas de confiança de Vargas e tinham como alvo, e a polícia tinha como alvo, os movimentos subversivos, comunistas, anarquistas, sindicalistas, opositores políticos e grupos indesejados, aqueles grupos socialmente marginalizados e odiados, basicamente promovendo uma limpeza urbana.
Limpeza urbana com muitas aspas, no sentido de remover pedintes, pessoas com sofrimento mental, bastante pessoas que não se encaixavam no padrão social esperado. O governo Vargas foi marcado ainda pela criação da Delegacia Especial de Segurança Pública, a DESPS, em 1933, que ela se funcionou como uma herdeira da 4ª Delegacia Auxiliar, na perseguição de opositores, adicionando ainda agora o caráter de coleta e divulgação de informações, sendo ainda responsável por ser a polícia judiciária, ou seja, participar dos inquéritos policiais, e era também diretamente ligada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Ou seja, ela atuava no Distrito Federal. Mas ela não respondia ao governador como as polícias respondiam. Ela respondia a Getúlio Vargas e ao ministro da Justiça. O seu chefe, obviamente, é escolhido por Vargas. Novamente aqui, eu cito Nilson Carvalho, que coloca que a DESPS foi a primeira experiência da polícia capaz de atuar em todo o país. Ela não era efetivamente nacional ou federal. Ela conseguia atuar por meio de convênios com delegacias locais, com forças locais, mas ela não tinha a função de vigiar todo o país, e nem mesmo tinha a força legal para isso. Mas o Nilson Carvalho destaca que, abre aspas, a Polícia Federal nasceu com a polícia política. E daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro. Outro ponto importante da DESPS era que ela contava com poucos funcionários oficiais, mas o seu chefe de polícia contava com um orçamento basicamente ilimitado para contratar, de acordo com a demanda ou necessidade, os chamados funcionários extranumerários. Ou seja, o chefe de polícia podia contratar qualquer pessoa para atuar junto à polícia para realizar suas ações, mostrando a força que o Vargas deu a essa polícia. A polícia tinha um caráter legal, mas junto com esse caráter legal, ela tinha uma autonomia, uma liderança que nenhuma outra polícia no Brasil tinha visto isso. Vale destacar ainda que dentro da DESPES existia ainda a seção de segurança política, responsável por vigiar os ditos inimigos do governo, e a seção de segurança social, que lidava com questões sindicais. Falar da DESPES é falar do seu principal diretor, o Filinto Miller, veterano do Exército Brasileiro, que foi escolhido pessoalmente por Vargas para liderar a DESPES, sendo um dos grandes responsáveis pelo crescimento do órgão e repressão. Pra você ter uma noção, na tese do Nilson, ele coloca que o Miller, abre aspas, representou e personalizou a sistemática adotada para a segurança do país, fecha aspas. Miller era, no seu apoio à violência, à repressão, à censura, aos abusos e mais abusos, a personificação da era Vargas, um regime violento que dava autonomia para a polícia política agir desde que fosse para atuar ao lado do governo. Para piorar a situação, a polícia política tinha ainda um poder que nenhuma polícia no mundo democrático tem: a permissão de prender qualquer indivíduo em qualquer circunstância sem condenação ou pedido de prisão. Ou seja, o indivíduo podia não ter nenhum mandato, nem mesmo inquérito aberto contra ele. Mas a polícia de Filinto Miller, a polícia de Vargas, tinha permissão para ir atrás dela e aprender. A DESPES existiu até 1944, quando, por meio do Decreto-Lei 6.378, foi criado o DFSP, o Departamento Federal de Segurança Pública. A ideia era efetivamente transformar a polícia política do Brasil em uma polícia federal. E, obviamente, dentro dessa polícia havia a divisão de polícia política e social, que era a polícia política, propriamente dita, e que era tão forte e tão autônoma que ela parecia, como a doutora Silmaria coloca, parecia uma força independente. Era algo surreal. Ela era subordinada ao DFSP, mas agia com autonomia e com liberdade. Mas vocês repararam que eu falei que foi uma tentativa de criar uma polícia realmente capaz de atuar em todo o Brasil?
O Vargas enfrentava dois problemas. Primeiro, que a Constituição determinava que cada estado era responsável por gerir a sua própria polícia, cabendo então à União apenas a fiscalização e a criação de normas e algumas decisões. Na prática, o DFSP ainda ficou restrito ao Distrito Federal. E junto a isso, havia a questão de que, apesar, ao longo do século XX, as polícias terem passado por diversas mudanças, elas serem subordinadas diretamente aos governadores permitia que os governadores tivessem uma autonomia, uma independência na forma de agir e onde agir, como e contra quem agir. Autonomia essa e poder, diga de passagem, que eles não estavam dispostos a abrir mão. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Governo vai, governo vem, chega o JK e ele cria a nova capital do Brasil, Brasília. E como o Departamento Federal de Segurança Pública era o órgão do Distrito Federal, ele tinha que ser transferido para Brasília. Mas baixaram uma lei dizendo que aqueles agentes policiais do DFSP que não desejassem partir para Brasília poderiam ficar no Rio de Janeiro e seriam integrados à Polícia Civil de Guanabara. Muitas pessoas toparam por isso e o órgão foi esvaziado. Na necessidade e na urgência de se mudar a situação, a Guarda Especial de Brasília, os seus membros, foram contratados para atuarem na Polícia Federal, ou na pré-Polícia Federal. A Guarda Especial de Brasília era conhecida por ser violenta e por não ter treinamento. E essas pessoas foram contratadas para atuarem num dos órgãos mais importantes de repressão política. Apesar de todos esses problemas, o departamento continuou existindo por mais alguns anos e seria incluindo os primeiros anos da ditadura militar, período esse que foi marcado por algumas transformações. Como, por exemplo, a Lei 4.483 de novembro de 1964, que deu ao departamento o poder de ser responsável por investigar crimes federais em todo o país, ou seja, expandia o poder daquele órgão. Junto a isso, a Constituição de 1967 determinou que caberia à União a organização e manutenção da Polícia Federal, com função de proteger as fronteiras, combater o tráfico de drogas, investigar crimes contra a nação e realizar a censura. O nome Polícia Federal novamente aparece, mas ele se torna oficial por meio do Decreto-Lei 200, que transformou o DFSP oficialmente em DPF, ou Departamento de Polícia Federal, ou apenas a Polícia Federal. A criação do DPF contou ainda com o trabalho direto do coronel veterano da Segunda Guerra Mundial, Amerino Raposo, e essa questão é um marco, porque demonstra, como Márcio Maria coloca em sua tese de uma forma fantástica, como os militares tiveram uma íntima relação com a nova polícia política. Eles não apenas atuaram por meio do Amerino Raposo da sua criação, mas todos os diretores gerais da Polícia Federal ao longo da ditadura militar eram militares de carreira, eram militares de média e alta patente. Todos, durante a ditadura militar, eram militares. O coronel chegou até mesmo a escrever um livro chamado A Polícia Federal do Brasil, 50 anos de história, um livro que eu li recentemente para um estudo que eu faço, né, para um mestrado. E diz de passar, é um livro bem fraco, não é nenhuma obra-prima, mas tem um ponto importante nele, que o Amerino Raposo destaca que a missão, entre aspas, de criar uma polícia realmente nacional foi dada a ele por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Castelo Branco. E mais do que isso, o ditador pediu, ou solicitou, ou até mesmo ordenou que o órgão fosse colocado na Constituição Federal de forma a garantir mais poder e legitimidade a ele. Não é à toa que, como eu falei agorinha, a Constituição de 67 falava da manutenção, da organização e manutenção da Polícia Federal. A Polícia Federal atuou ativamente
como força repressiva da ditadura, tendo seus agentes delegados apontados como tendo seus agentes delegados e outros funcionários apontados como torturadores por vítimas, e tá tudo disponível lá no acervo do Brasil Nunca Mais, vale a pena checar quem tiver interesse, mas também como assassinos, sequestradores, abusadores, demonstrando que a Polícia Federal estava ativamente e intimamente ligada à repressão nos 21 anos de ditadura militar. A Polícia Federal, seus agentes, herdou ainda a função de censura e de versões públicas. Sim, a Polícia Federal era responsável por censurar músicas, artigos de jornais, artigos de revista, shows, peças de teatro, eventos universitários. Na AESE, a Assessoria Especial de Segurança e Informação, um órgão criado pelos militares, que ficava dentro dos ministérios e dentro federais, e eu tive a oportunidade de ter acesso a uma parte da documentação da AESE e da FMG, e qualquer um pode ter acesso à documentação que, graças a, infelizmente, a falecida Maria Efigênia Lage, está disponível lá no FMG, na Biblioteca Central. Basta fazer um cadastro e lá tem que tomar todos os cuidados, obviamente. E dentro desse acervo eu encontrei diversos momentos em no qual a AESE mandava à reitoria ordens, posso colocar, vindas da Polícia Federal de censura de jornais universitários, de festas, de caloradas, mostrando como a repressão política se manteve também na censura. Recomendo ainda escutarem o episódio Censura e Colaboracionismo Empresarial no Brasil pós-1964, com a professora Beatriz Kushner. Um episódio muito bom, um episódio fantástico, que a professora destrinchou tintim por tintim como funcionava a censura no Brasil. Temos, portanto, que a Polícia Federal surgiu após décadas de criação e modificação de órgãos policiais na busca por uma repressão política e social. O século XX, seja em períodos de democracia, seja em regimes autoritários, foi marcado pelas classes baixas sendo subjugadas pelas elites políticas e econômicas. Não estou aqui para falar que a atual Polícia Federal é uma polícia política. Meu objetivo aqui é demonstrar como a história brasileira é, infelizmente, marcada pela repressão, violência e censura partindo do Estado. Mais do que isso, é sempre defender a ideia de que, lembrando do passado e dos erros cometidos, nós podemos atuar para que isso nunca mais ocorra. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês a nos seguirem no Twitter, Facebook, Blue Sky, Instagram e TikTok nas páginas de História. Por meio dela, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. No nosso Instagram, você encontra ainda o link para nosso Apoia-se, caso você tenha interesse e condições de financiar o podcast para ajudar a manter o projeto vivo. Mas você pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, parentes, qualquer um que você acha que possa gostar de entender um pouco mais sobre ditadura ou sobre algum outro tema que eu já falei sobre. E no mais, muito obrigado, espero ter gostado do episódio, espero ter achado interessante. Ver todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.